Às vezes, nós criamos nossos próprios monstros. Olha, eu já contei de muitas versões e histórias aterrorizantes envolvendo o nosso tão amado lagarto atômico Godzilla. E acho que já é de conhecimento de vocês o quão eu amo esse kaiju e essa franquia. Falei desde a sua creepypasta, desde seus analog horrors ou até as suas versões oficiais mais macabras e assustadoras. Mas tem uma versão que eu sempre quis falar no canal, e apesar de não ser algo oficial, eu tenho certeza que muitos queriam que fosse, de tão bem feita e assustadora que ela é. E que eu sei que muitos talvez daqui já conheçam. Godzilla Black Mass. Uma das versões mais aterrorizantes de Godzilla e, sendo sincero, uma das histórias que eu já queria contar no canal há bastante tempo mesmo. Black Mass é uma comic de horror criada pelo grande artista Metal Neck, conhecido por suas várias lindas e muitas vezes aterrorizantes artes. E recentemente ele resolveu usar todo o seu talento e criar a sua própria história de horror, baseando-se, é claro, no nosso lagartão atômico favorito, Godzilla. E, como alguns talvez saibam, Metal Neck já era bastante conhecido pelos seus antigos conceitos e artes que transformavam Godzilla em uma criatura voltada ao terror. Tanto que ele já criou múltiplas artes e conceitos envolvendo isso, sendo provavelmente o seu trabalho mais famoso o chamado Horror Goji, que é basicamente a primeira versão do que futuramente viria a se tornar o próprio Godzilla Black Mass. E com certeza essa deve ser uma das melhores e mais aterrorizantes histórias envolvendo o Rei dos Monstros que eu já encontrei, isso se não for a melhor. Então, deixa eu só me transformar na minha forma kaiju e vamos entender a história de Godzilla Black Mass. A história começa com uma versão alternativa do tão conhecido Dr. Serizawa, o mesmo doutor que no primeiro filme de Godzilla de 1954 criaria a arma para matar o kaiju, o Oxygen Destroyer, e que na continuidade do Monsterverse seria aquele que salvaria o Godzilla. Mas na história de Black Mass, Dr. Serizawa é bem diferente de suas outras versões. Após os acontecimentos de Hiroshima e Nagasaki em 1945, vamos para os anos de 1978, onde Serizawa trabalha em uma espécie de empresa de produtos químicos, e ele estava trabalhando em tentar encontrar uma maneira de, digamos assim, curar os efeitos de uma alta exposição à energia radioativa. Afinal, o mundo inteiro ainda estava com medo de algo como o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki acontecer de novo. Então, Serizawa, usando de vários anfíbios que estavam em um mar de Nagasaki e que sobreviveram à radiação, testa uma química que poderia, quem sabe, diminuir seus níveis de radiação, ao ponto que eles pudessem continuar vivos, e quem sabe num futuro servisse a humanos afetados na guerra também. Mas
tem uma coisa bem importante em relação a esses anfíbios. Eles não são exatamente anfíbios normais. Serizawa, antes de trabalhar nesse soro, e antes mesmo de todos os ataques de Hiroshima e Nagasaki, ele era apenas um simples doutor como qualquer outro. E, principalmente, ele tinha uma pessoa especial, que futuramente ele pretendia se casar. Emiko, uma brilhante paleontóloga que Serizawa amava. Mas um dia, Emiko estava indo a um lugar no Japão, pois seu pai havia feito uma incrível descoberta. Mas Serizawa não pôde ir com ela, e Emiko foi até essa cidade sozinha. Esse lugar do Japão era Nagasaki. Sim, Serizawa perderia a sua futura esposa durante os ataques. E sabem qual era a descoberta que Emiko e seu pai haviam achado? Eram uma espécie pré-histórica de anfíbios que haviam sobrevivido a milhares de anos e que haviam sobrevivido às explosões. Os mesmos anfíbios que Serizawa usaria como seus espécimes. Mas tudo parecia em vão. Serizawa tentou e tentou, mas a maioria dos seus testes foram mortos pela radiação em seus corpos. E quando Serizawa estava prestes a desistir, uma espécie que futuramente se chamaria Junko, que significa verdadeiro soldado, sobreviveria. O químico de Serizawa havia funcionado. Junko havia felizmente perdido mais de 90% de toda a radiação em seu corpo. E Serizawa, obviamente, ficou extremamente feliz e disse: Certo, descanse direito. Nós fizemos. Vamos mudar o mundo. Ou, pelo menos, era isso que ele pensava. Enquanto Serizawa contava a seu chefe de onde ele trabalhava sobre a sua nova descoberta, um dos funcionários que cuidava da alimentação dos espécimes de Serizawa acaba, infelizmente, encontrando com isso. Quando Serizawa estava voltando à sua sala, recebeu a notícia. E lá estava Junko, bem maior do que antes e com o braço daquele funcionário em sua boca. Obviamente, um caos começa naquele local e o guarda Jones consegue até mesmo imobilizar Junko e chega perto de o matar, mas Serizawa o impede. Afinal, Junko carregava algo extremamente importante em seu DNA. Além do que, Serizawa sabia que Junko não havia atacado por sadismo, e sim porque ele não sabia o que estava fazendo e estava com medo. Mas, infelizmente, Serizawa subestimou demais a sua criação. E Junko escapa daquele local. Enquanto Serizawa passaria por dias e dias remoendo e pensando em uma alternativa de recuperar Junko de volta, Junko estaria se escondendo e atacando mais pessoas ao redor do nosso planeta. Primeiro, ela ou ele atacaria uma pequena vaca de um lar de 2 fazendeiros.
a transformando nessa coisa. E quando o dono da vaca foi ver o seu estado, ele viu Junco cara a cara. Ainda não foram revelados os próximos capítulos de Godzilla Black Mass, visto que o Metal Neck ainda não postou e está na produção da maioria desses próximos episódios. Mas, apesar disso, há certas coisas que o Metal Neck revelou que podem talvez nos dizer o que futuramente acontecerá nessa série. Sabemos que em algum momento no futuro, Junco, ou apenas Gojira, se mutará mais e mais ao longo do tempo e ficará ainda maior. E principalmente, se tornará uma criatura ainda mais horrenda e grotesca quanto mais o tempo for passando. Similar, é claro, ao Shin Godzilla, a versão de Godzilla que, assim como Junko, nasceria como uma criatura simples, mas aos poucos vai ficando maior e maior, e mais parecida com o Godzilla que conhecemos, porém com a diferença de ser uma versão mais monstruosa, grotesca e até violenta do Godzilla que já conhecemos. Obrigado, amor. E, como todo Godzilla, ele criará um caos imenso em tudo que estiver em sua frente, provavelmente chegando em alguma cidade no Japão e, como todo Godzilla, causando muita morte e destruição por onde anda. Infelizmente, a criação de Serizawa, feita exatamente pensando no oposto, acabaria se tornando a nova fonte de dor e desespero por todo o planeta Terra. Mais uma vez, o mundo viveria o apocalipse que viveu em 1945.